Olha só, se você tem prestado atenção recentemente nas dietas da moda aprovada por todas as celebridades, algumas celebridades, né? Na verdade, aí você tem a impressão de que carboidratos são vilões, são terríveis, mas na verdade é mais uma má reputação do que uma verdade absoluta biologicamente falando. Quando a gente pensa em relação a dietas cetogênicas, atkins, paleolítica, a gente vê que tem muita restrição que não é fundamentada em relação a benefícios ou malefícios reais do carboidrato. Então vamos ver isso um pouco aqui hoje para a gente entender melhor essa relação toda aí. Eu sou o Dr. Alex Manavides, cirurgião cardiovascular, e aqui na internet ajudo homens a aumentarem seu desempenho físico e mental em 8 vezes, mesmo após 50 anos. Olha só, quando a gente pensa que é simplesmente tirar ou pôr carboidrato, a gente está simplificando demais essa história. Está simplificando demais essa relação com a comida. Não pode acontecer isso. A gente precisa entender o papel de que cada macronutriente, carboidrato, gordura e proteína tem na sua dieta, na sua composição, no seu fornecimento de energia para o corpo trabalhar. Quer dizer, pelo menos que trabalhe de uma forma adequada, de uma forma saudável. É isso que a gente busca sempre em um fornecimento de energia através da alimentação. E saber a diferença entre carboidratos saudáveis e não saudáveis é muito importante nesse contexto. Olha só, as pessoas podem optar por carboidratos porque existe uma série de apelos da mídia contra eles ou a favor deles. Então, tomar suas decisões baseadas só nisso é ruim, porque você acaba tomando uma decisão enviesada. Então, pensa o seguinte, uma dieta com baixo teor de carboidratos são fáceis de fazer, são fáceis de assimilar, são fáceis de praticar, porém, são difíceis de serem mantidas a longo prazo. Isso vai ser muito complicado para a sua manutenção de um padrão regular de dieta saudável. E aí o que a gente pode pensar aqui? Sim, a gente pode pensar que você, ao tirar o carboidrato de um modo absurdo, de um modo muito restritivo, muito drástico, você vai inclusive ficar sem alimentos que são deliciosos. Isso é um prejuízo para a sua sanidade mental, para a sua performance, para a sua motivação e para a sua disciplina também ser mantida a longo prazo. Melhor do que tentar cortar completamente carboidratos, ter essa classe importantíssima de macronutrientes, é a gente tentar reduzir os carboidratos processados, aqueles industrializados, aqueles que não são naturais, que a gente encontra de um modo mais benéfico na natureza. E aí o que a gente tem em relação a carboidratos saudáveis? A gente tem que eles são basicamente compostos de fibras, amidos e açúcares também. Por que não? Açúcares, sim. Quando você fala em açúcar, você já tem um calafrio, assim, achando que é um vilão. Mas na verdade não. Na verdade, o tipo de açúcar e a quantidade que ele vem disponível na sua alimentação é que acaba complicando tudo. Se a gente pensar que o carboidrato ele é importante para fornecimento de energia, como a principal fonte de fornecimento de energia do seu corpo, você vai começar a ter uma ideia diferente em relação a ele. A gente pensa que é a fonte principal de energia do seu corpo, tanto da parte periférica, musculatura, a própria parte óssea, quanto a parte central, coração, pulmão e cérebro. Olha só que interessante. Em seguida vem gorduras e depois proteínas. Então a gente tem que pensar em relação ao fornecimento de energia, qualidade de fornecimento de energia que a gente está ofertando para nossos tecidos. Alguns carboidratos são encontrados em certos alimentos, logicamente. E esses carboidratos é que a gente considera como carboidratos naturais, carboidratos saudáveis. Os que passaram por um processo de industrialização, de fabricação através de processos automatizados, processos industrializados, aí sim a gente fala que são ultraprocessados e não são realmente benéficos para o funcionamento do seu corpo. Ao longo do caminho, da nossa jornada, a gente perde muito potencial de saúde com carboidratos refinados, carboidratos processados, carboidratos que devem realmente ser evitados, ser diminuídos aí na proporção da nossa dieta. Por exemplo, farinhas e açúcar brancos
e até os famosos sucos de frutas naturais, que vêm com uma concentração grande de açúcar e sem nada de fibras. Então isso aí pode tirar da sua lista de alimentos diários. Carboidratos integrais são alimentos mais próximos do possível que a gente encontra na natureza. São as melhores opções para você ter no dia a dia da sua dieta. Quando a gente tem um carboidrato de forma integral, a gente tem um carboidrato que traz para a gente fibras e antioxidantes. Olha só, dois componentes importantíssimos desses macronutrientes que fazem total diferença na melhora, no aumento de performance, tanto física quanto mental, para o metabolismo do ser humano. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui carboidratos refinados, ultraprocessados. É melhor tirá-los, melhor deixá-los de última opção na sua rotina. Por quê? Porque eles perdem vitaminas, eles perdem minerais e perdem também fibras e os antioxidantes. Então, eles não trazem os benefícios que os carboidratos têm para dar ao metabolismo celular. Tá? Então, eles não fornecem essas energias, essa qualidade na energia toda para o funcionamento do corpo, devem ser evitados. Alguns deles podem, inclusive, na verdade, até a maioria deles, ultraprocessados, podem, inclusive, aumentar o padrão de inflamação crônica de baixo grau que fica no seu sangue. Então você não tem uma inflamação tão grande, não tem febre, não tem dor, não tem mal-estar, mas tem um cansaço, a sua energia vai sendo drenada, porque você está gastando energia com a formação de células de defesa, de um sistema imunológico atiçado ali contra aquele processo de inflamação crônica que está sendo desenvolvido por conta da agressão do excesso de carboidrato, do excesso de açúcar de má qualidade. Ao passo que os naturais trazem fibras, por exemplo, que vão manter você mais saciado por mais tempo, vai estimular controle, inclusive de desejo de lanches entre as refeições. Isso vai gerar um padrão alimentar mais equilibrado para você. A fibra também promove níveis saudáveis no sangue de colesterol e de própria açúcar, de própria glicose no sangue. Então ela vai estabilizar, vai evitar de dar picos muito elevados de açúcar que vão demandar picos elevados de insulina, forçando seu pâncreas a estar sempre produzindo ali e sempre desgastando como se estivesse acelerando ali uma Ferrari num deserto que já tem condições difíceis de trabalhar e por mais ainda por um longo tempo vai dar problema no seu pâncreas. Inclusive gerando inflamação a nível intestinal, com a mucosa do intestino sendo prejudicada. Além de tudo, vai ter dificuldade de fazer a absorção de outros nutrientes que estão eventualmente presentes na sua dieta, até você consiga se alimentar deles, mas você não vai ter a absorção que é necessária. Então, mais isso, mais esse ponto de inflamação vai ser prejudicado por conta do excesso de carboidratos, do excesso de açúcar de má qualidade. Tá? O que a gente tem? A gente tem, então, que pensar na inflamação é pensar no funcionamento global do seu corpo. E aí a gente tem os antioxidantes. Os antioxidantes são aqueles que combatem radicais livres. Radicais livres são sujeiras, são fuligem que são geradas pelo metabolismo, pelo funcionamento do seu corpo, que está trabalhando ali 24 horas por dia e está realmente produzindo fuligem. Mas como essa fuligem vai ser descartada, vai ser limpada, vai ser retirada ali de toda a tubulação do seu corpo, é função dos antioxidantes que a gente tem, inclusive, nos carboidratos naturais. Então percebam que quantos benefícios eles conseguem dar, apesar de terem essa fama de vilão aí. Tirando esse padrão de radicais livres soltos ali no sangue, a gente diminui, inclusive, neuroinflamação com neurodegeneração, ou seja, piora do funcionamento cerebral e protegendo esse nosso tecido contra doenças degenerativas, como o Alzheimer, como a falta de conexões entre neurônios para a formação de novas memórias, para a formação de pensamento estratégico. Tudo isso você consegue fazer com a proteção de antioxidantes que estão presentes também nos carboidratos naturais. Então agora que você sabe de tudo isso, aproveita, compartilha aqui esse conteúdo com o sócio, compartilha com aquele amigo que está precisando entender mais essa relação de carboidratos ruins, carboidratos bons. E aproveita, já me segue.